Olha quem está aqui com a gente, o deputado estadual Francisco Lima. O deputado Francisco Lima sempre vem aqui, só que a vinda dele hoje é uma das entrevistas mais importantes desde que passou o período eleitoral, porque amanhã tem eleição na Assembleia, amanhã tem eleição do Parlamento Estadual. E durante os últimos dias, o único assunto que se falou na política piauiense foi a eleição na Assembleia Legislativa, eleição para a presidência da Assembleia Legislativa. Houve inicialmente, só para você entender, uma intenção do MDB de indicar o presidente da Assembleia. O PT também depois disse que tinha a intenção de indicar o presidente da Assembleia. Houve um período, digamos, de falta de consenso entre os dois partidos, até que surgiu a ideia, avalizada pelo governador Rafael Fonteles, de realizar uma eleição conjunta. Amanhã realizar logo a eleição do primeiro biênio e a eleição do segundo biênio, tendo o PT como comandante do Parlamento Estadual durante o primeiro biênio e o MDB no segundo biênio. Aí continua a polêmica que não havia consenso em relação à mesa diretora e que podia não haver, inclusive, a segunda eleição. Aliás, é bom ressaltar que houve mudança na legislação para que as duas eleições pudessem ocorrer. E o deputado Lima sempre foi defensor, pelo menos a gente acompanhava as declarações do deputado Lima, de que acordo feito, deputado, era acordo que tinha que ser cumprido. O deputado Lima, aliás, é o histórico do deputado, essa linha de que prometeu tem que ser cumprido, o acordo que foi feito tem que ser cumprido. Então, só para você entender. E agora nós vamos falar da situação atual, né? Faltando aí algumas horas para a eleição. Deputado, muito obrigado, seja bem-vindo, prazer recebê-lo aqui, e que bom saber que o senhor está recuperado da Covid-19. Né? Boa tarde, Douglas. E eu vou me antecipar aqui, uma vitória muito por conta da vacina. Sim, sim. Se não fosse a vacina... Pois é. Vamos deixar muito claro aqui para o telespectador, para quem é negacionista e quem não... É verdade. Hoje é só uma gripe mais leve, né? Mas, graças a Deus, tudo bem, graças à vacina, não é o que se dizia aí, né? É verdade. Deputado, tudo resolvido? Tudo resolvido. A eleição só se resolve mesmo depois dos votos apurados. Mas, depois da apuração. Mas em corte, não é? No caso da Assembleia, que só são 30 votantes, então lá está tudo resolvido, a chapa registrada. Amanhã vamos ter só a formalidade em si, não é? Então está tudo resolvido lá. Deputado, agora, assim, sou claro, quando eu faço essas perguntas, eu digo assim, o jornalista pergunta e o entrevistado pode responder ou não responder. Deputado, é inegável que houve atrito, né? Houve uma primeira conversa do governador com os dois partidos, depois houve um segundo atrito, até bem pouco tempo. O que é que estava atrapalhando esse consenso que agora se chegou? A primeira coisa assim, na política é o tempo todo a disputa de espaço, a disputa de poder, não é? Então, tem um ditado que diz que o vereador que não sonha ser presidente da República não merece o mandato que tem. Então, o vereador tem que começar logo pensando... Tem que pensando lá na frente, no cargo mais alto. Então, todo mundo que está na política tem essas pretensões. Sempre foi usado, eu estou há 2 mandatos, vou assumir amanhã o 3º mandato na Assembleia, sempre era usado como argumento de que nós não poderíamos pleitear a presidência porque nós não tínhamos a maior bancada, que agora nós temos a maior bancada. Então, hoje, o Partido dos Trabalhadores tem 12 parlamentares. O senhor está falando de eleições anteriores. Então, por isso, nós passamos a pleitear. Tinha vários nomes ali, o deputado Franzé, o deputado Fábio, o deputado Flávio, o deputado Lima. E, rapidamente, na primeira reunião logo, nós retiramos para o deputado Franzé ser o presidente, porque ele é o vice atualmente. Eu, inclusive, ajudei nessas articulações, lá quando a ex-deputada e hoje conselheira Flora Isabel saiu, deixou a vaga, então, Franzé, já que você assume lá. E aí, com isso,
nós começamos a trabalhar isso. Acertamos de que ele seria, no entendimento. Lá vem uma pressão para mudar o regimento da Assembleia. Uma pressão, lógico, dos que também pleiteavam, que no caso era o MDB. Então, só para a gente entender, desculpa a interrupção, o senhor está fazendo aqui uma linha cronológica, né? Isso. Então, o MDB disse que queria a presidência e o PT disse, olha, até então a argumentação de que o PT não tinha mal bancada. Agora nós temos a mal bancada, então nós vamos lançar um candidato. Isso. Aí o MDB chega e diz assim, bom, então se vão lançar o candidato, vamos fazer 2 eleições de uma vez só. Isso. Pronto. E aí veio, né? Eu pessoalmente discordei disso, acho que na política o que mais vale é a palavra da gente, mas se era para alterar o regimento, vamos alterar. E nós também inserimos na Constituição Estadual um mecanismo que é não ter mais reeleição para a mesma legislatura da mesma pessoa. Então, hoje não tem, só pode ter um mandato cada deputado, para possibilitar mais deputados, inclusive, terem o direito de concorrer se assim desejarem. Então, hoje o deputado Franzé, ou amanhã, depois da eleição, digamos, se ele quiser ser candidato novamente, a Constituição do Estado proíbe. Por que a Constituição? Porque lá precisa pelo menos 18 votos para alterar. Então, porque no passado, quantas vezes nos disseram, esse será meu último mandato. Aí, 2, 3 meses depois, menos se esperava, tinha lá uma mudança no regimento para permitir novamente a reeleição. Teve, inclusive, participação me parece que do STJ, do STF, lá atrás. Lá atrás, né? E tratando das questões gerais. Então, hoje não é permitido isso. Acho que esse foi o grande avanço que nós tivemos. Essa sequência, a Assembleia, ela é na linha sucessória, digamos, do poder estadual, você tem o Executivo, tem o Legislativo e tem o Judiciário. Ela tem um papel importante. Então, na medida em que uma mesma pessoa fica por muito tempo na condução daquele poder, você perde a possibilidade de fazer ajustes adequados à dinâmica que a sociedade acompanha hoje. Então, nós precisamos modernizar a gestão na Assembleia. Então, diante disso, foi acertado de que o deputado Franzé seria nesse primeiro biênio. E aí, havia uma dúvida, o MDB dizia que tinha um acordo para que o MDB fosse no segundo biênio, e parte dos que participaram do entendimento, na época eu não estava no Piauí, dizia que não tinha o entendimento. Mas a parte que o senhor fala é parte do PT. O PT que participou. O entendimento final para mudança... O que é que o PT alegava? Porque não havia entendimento nenhum? Que o entendimento era para alterar o regimento e não para ter uma eleição. Mas nesse vai e volta, disse-me disse, então nós precisamos também, foi importante ouvir o governador, fizemos consulta também ao ex-ministro, e na verdade os que diziam que não tinha, continuaram afirmando que não tinha. Mas a maioria terminou, nós entendendo, de que era importante nesse momento fazer o acordo, mas com base em, não com base em cargo, mas com base em atitudes, digamos, com base em medidas de gestão que pudesse de fato criar as condições de melhoria cada vez mais da Assembleia para os deputados, para os servidores e para a sociedade como um todo. A Assembleia não pode ser uma coisa de um grupo só. Então, hoje fizemos um entendimento com base em procedimento, de manter as medidas já saneadoras e de organizador, que o deputado Franzé, como presidente interino, já tomou algumas delas. Esse acordo que o senhor fala é um acordo também com o MDB? Sim, com todos os partidos. Todos os partidos, aliás? Todos os partidos. Até quem partido de oposição estão participando da mesa diretora. Lá no primeiro biênio, o PT terá 3 vagas. No primeiro biênio, o PT terá 3 vagas na mesa diretora, são 9. E o MDB terá 2. O Progressista terá 3, o Solidariedade e o Solidariedade 1. Então, todos os partidos hoje participam da mesa diretora. No segundo biênio também já está definida, não? Essa composição? Sim. Já está definido já também? Está definido. Essa mesma quantidade? Aí o MDB terá 3, agora é o PT lá, e o PT terá 2,
o Solidariedade uma e o Progressista 3. Então, só alternância nesse caso na quantidade de vagas do PT e do MDB, do primeiro para o segundo biênio. Porque um tem um presidente é de um e do outro é de outro. O restante dos partidos permanece inalterado. Isso. Agora, no caso das comissões, aí tem a proporcionalidade, né? Aí tem regras já. O regimento da Assembleia, ele estabelece regras, não é? Então, o total de comissões, acho que são 11, se não me falha a memória, e aí o mais votado tem um critério lá, inclusive tem uma fórmula matemática para definir quem tem direito, a bancada maior ou um bloco maior tem direito ao maior número de comissões. Aí normalmente, a discussão do nome é dentro da bancada. Normalmente é assim. Sim. As comissões mais importantes são 3. Não estou dizendo que as outras não são importantes. As que são mais, digamos assim, as que são mais reivindicadas, que a maioria dos processos passam lá. É a Comissão de Constituição e Justiça. Normalmente o partido de maior bancada indica o presidente, o resto vai para a composição. Depois tem a de administração, que normalmente é o segundo, e tem a de finança, que geralmente é o terceiro ou o primeiro. Então, esses são entendimentos, mas é passível de entendimento, mas tem regras bem claras na composição das comissões. E isso é importante. Isso é importante para não um achar que pode fazer mais do que o outro. Então, o importante, o que é importante? A Assembleia é uma casa de entendimento. É uma casa de entendimento. As decisões, todas elas são por entendimento. Às vezes o entendimento diz, olha, não dá para fazer acordo, então vai para o voto. Mas a maioria dos votos são de consenso, das votações são de consenso. Um caso ou outro que tem divergências e aí ela vai para a votação. Então é uma casa de entendimento. E foi isso que aconteceu ontem. A liderança do governo fica com o deputado Fábio Novo. Sim, o deputado Fábio foi convidado, é um cargo de indicação exclusiva do governador. Aí é uma decisão do governador. Ele já inclusive anunciou o deputado Fábio Novo como a liderança da oposição, deputado. Eu não sei ainda. Normalmente a partir de amanhã é que começa a tratar essas questões mais de representação dos partidos, da minoria, da oposição. No passado era o deputado Marder, eu não sei, já foi o deputado Gustavo, já foi... E os dois permanecem na Assembleia? Sim, os dois permanecem. Como vai ser essa... Agora, deputado... Nós não tratamos das comissões ontem, até porque tem regras definidas. Ontem foi uma reunião com todos os deputados? Todos foram convidados, né? Mas, na Assembleia? Sim. Aí lá, primeiro, a nossa bancada se reuniu, decidiu... fazer um entendimento, depois sentou-se com aquele com as grupo partes. do PT que defendia que não havia entendimento, passou a compreender que era necessário. Que nesse momento era importante a gente avançar ao máximo aí, não é? Mas com base digamos assim, em programa, em ações, de manter determinadas procedimentos na Assembleia Legislativa. Só pode resumir alguns que foram discutidos e acordados? Eram 8 ou 9, eu não sei se eu vou conseguir aqui lembrar todo, mas o primeiro era esse, de que é importante a gente manter as medidas saneadoras e organizadoras da Assembleia. O princípio geral é de que a Assembleia ela tem que estar a serviço, primeiro, dos deputados, ela não pode ser... Não tem como critério, porque quem foi ex ou liderança, pode até ser que vá, mas ela tem que estar a serviço dos deputados. Tá? De mandato, que estão ali. De mandato, que estão ali no dia a dia. Às vezes tinha gente de fora da Assembleia que tinha mais interferência lá do que gente lá dentro. Então, esse é um entendimento, é um princípio, é uma cláusula pétrea, digamos assim. Depois é a participação dos deputados nos espaços da Assembleia. Então, lá são várias diretorias, vários espaços de gestão. E não quer dizer que seja o deputado, mas não é possível que não tenha, que seja os deputados, possa ajudar nessa gestão, ser parte, ser cúmplice disso, não é? Então, participando desse espaço. Isso foi importante. Aí, o deputado Franzé, cada deputado hoje tem um espaço lá dentro, tem uma diretoria. Por exemplo, me coube indicar a diretora da escola do Legislativo. Entendeu? Nesse caso, não obrigatoriamente ser o deputado, mas alguém indicado, tecnicamente dentro do perfil. Dentro do perfil, mas indicado pelo deputado, mas nesse perfil. Isso. Então, algumas coisas desse tipo. De a gente poder
fazer essa relação com os outros poderes, de que a Assembleia possa valorizar que as decisões sejam tomadas mais em conjunto. Além do mais, que a gente possa, de fato, participar dessas decisões. Então, que a decisão não seja do presidente só, aquelas que é exclusiva do presidente. Então, isso são algumas medidas que estão sendo tomadas. Então, fizemos um acordo com várias coisas e isso que o outro biênio a gente vai votar já agora, mas que a gente mantenha essa história da alternância, que um presidente não possa ser uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, como já teve lá. Então, isso primeiro, o senhor disse, houve uma reunião do PT, depois uma reunião conjunta com o MDB. Quantos deputados participaram? Com o MDB, eu não sei, tem uma foto que foi divulgada na imprensa. Mas eu só acredito que, porque ontem morreu um grande amigo meu. Eu acho que tinha uns 18 por aí. Mas estava ali representando os demais. Mas os partidos estavam representados? Todos os partidos. Estavam representados. PT, MDB, Solidariedade, Progressistas e o Republicano. Todos estavam lá. Agora, o deputado Franzé, é bom deixar claro, mas o deputado Franzé é o atual presidente da Assembleia. É o presidente interino. Ele interino. Na verdade, é o presidente, né? Porque hoje o ex-presidente é vice-governador do estado do Piauí. Isso. Todo mundo pergunta, mas ele pode ser candidato de novo. Mas o deputado Franzé é presidente da atual legislatura, que acaba amanhã. Então ele está sendo eleito para uma outra legislatura. Isso. Então o que a lei diz é que não pode ser eleito na mesma legislatura. Exatamente. Já o deputado Severo pode pleitear uma reeleição, porque ele é no segundo biênio. Mas a gente já fez um acordo de que lá na frente a gente mantenha essa alternância. Manter essa alternância. E aí, agora, é claro que isso depende das bancadas. Se um partido que hoje tem 9 parlamentares, chegar lá na frente tiver 3 e outro tiver 8, 9, o outro vai pleitear. Isso é natural. É o seguinte, tem um ditado que diz que quem tem boca vai a Roma, é quem tem voto. O Papa só é Papa porque ele tem voto lá, ele tem os votos lá, senão ele não seria. Então na Assembleia é assim também, se não tiver voto não chega lá, e se não tiver voto da maioria não consegue ser presidente. Agora, a concepção, deputado, porque, por exemplo, 4 anos estão decididos. Sim. Primeiro biênio, PT, segundo biênio, MDB. Está muito distante, está distante para a eleição municipal, mas para outra estadual. Mas a ideia é manter esse trabalho, esse mecanismo da eleição conjunta com os 2 maiores partidos, ou isso pode, como o senhor disse, dependendo da composição, algum partido que tenha mais votos pode dizer, não vou... Olha, eu até gosto de pensar nas coisas a médio e longo prazo, mas na política eu prefiro me ater a esses 4. Acho que vai depender da composição. Se a tendência da composição for essa, digamos que ela repetisse, eu acho que iria manter a mesma história. Isso aí é um processo à frente. O que aconteceu na Assembleia nos últimos... Com o fim das coligações, apesar da federação, ela reduziu o número de partidos. Então, cada vez mais, eu acho que vai ter uma concentração aqui, vai ter menos partidos. Então, hoje você tem aqui digamos aqui, na base do governo, 2 partidos principais, 3, porque tem o Solidariedade também, que tem mandato na Assembleia. Outros partidos participaram também, PCdoB e tal. E você tem na oposição hoje 2, que é o Progressista e o Republicano. Só que tem coisas na Assembleia que não é questão de governo. Então, a Assembleia consegue conviver na diversidade com todo mundo. Às vezes tem matérias do governo que são votadas por unanimidade, até pela oposição. A maioria. Tem... Um caso ou outro que a oposição, quando chega mais próximo da eleição, a tensão aumenta, mas assim mesmo. Então, nós vamos estar lá amanhã ao vivo, desde cedo, até o final. Inclusive, o deputado Dima está convidado para tentar entrevista lá ao vivo, para a gente analisar o resultado. E eu queria perguntar ao senhor o seguinte. Eu conversei, semana passada, com o deputado Merlong, falando de mandato, falando aí que ele pegou uma parte do mandato, agora vai assumir o mandato inteiro, os 4 anos, e eu disse, falando sobre cidade estadual, enfim, e aí ele dizia, olha, eu disse, deputado, essa questão dos cargos federais, até agora só 2 foram decididos, DENIT para o ministro Wellington Dias e a Codevasf para o senador Marcelo Castro, mas aí tem a questão da reforma ministerial, não se sabe ainda exatamente
como vai ficar a estrutura desses novos ministérios e dos que já existem nos estados. Enfim, o líder ficou o deputado Flávio Nogueira, foi decidido, mas ele disse, olha, esse critério de os deputados federais não indicarem nenhum cargo para o estado foi uma decisão do governador Rafael Fonteles. Sim, sim. A decisão do governador Rafael Fonteles. Então, como é que foi a relação de MDB e PT, principalmente Solidariedade também, com o governador? Como é que tem sido esses primeiros momentos? Porque é inegável que a maneira que o governador Rafael Fonteles vem administrando o estado é diferente do ex-governador Wellington Dias. Ele tem, não só no que tem feito, mas no que se propôs fazer, é completamente diferente. A gente conversando com os secretários, com as fontes, enfim, a metodologia é outra, completamente diferente. Como é que os deputados estão avaliando essa mudança? E não é uma mudança tão suave, é uma mudança mais profunda de administração. Como é que os deputados estão avaliando isso? Bom, eu acho que, primeiro, é um novo ciclo na política e na gestão. Não é? São dois líderes importantes, com muita força, tanto todo mundo conhece a força do ex-governador, agora senador e ministro Wellington Dias. Ele tinha uma visão estratégica muito grande, não é? Então isso era importante. Ele tem essa visão estratégica de desenvolvimento, isso é importante. E ele teve um papel estratégico na reaglutinação das forças políticas no estado. Então, o governador, ele acabou com aquele método em que era de um partido A e de um partido B, não podia nem se falar, às vezes nem entrar nos mesmos espaços. Era antes, né? Então, ele acabou com isso. Então, ele abriu o diálogo com todo mundo. Isso foi importante para chegarmos até esse momento. E ele delegava aos secretários, não é, a condução das ações, das políticas que ele concebia, ele delegava isso. Então o governador Rafael é um homem da gestão, ele vem de uma experiência de gestão privada, depois de uma experiência pública. Então, rapidamente ele aprendeu na política, ele se inteirou com a situação da política, ele tem uma boa visão política e estratégica, mas ele vai acompanhar melhor, mais de perto, e ele vai cobrar mais os resultados digamos assim, das atribuições e das metas que ele der para cada secretário. Ele tem dito isso. Então, agora, o senhor acha que essa gestão mais técnica, que é a gestão do governador Rafael Fonteles, que o ministro Wellington Dias tinha, como o senhor disse, um perfil, era técnico, mas tinha um perfil político muito presente. Acho que a maior liderança política do Piauí de todos os tempos que eu conheço. Era um homem, mas assim, não que o governador não seja, pelo contrário. Tanto é que ele participou desse processo da Assembleia, de construção desse entendimento também. E nós já falamos aqui, o governador tem a convivência com o ministro Wellington Dias, 8 anos, o pai, Nazareno Fonteles, também. Quer dizer, ele tem uma base política, não é um neófito, não é alguém que veio do nada. Mas o governador Rafael Fonteles não abre mão da gestão de metas. Então, o que a gente tem conversado com alguns deputados, e os deputados ficam um pouco assim assustados com essa gestão de metas, porque é o impacto em relação à maneira como era feito antes. Eu acho que o resultado de uma gestão, qualquer que seja ela tem que ter 3 coisas, tanto faz ser público como privado, pelo menos. O primeiro, tem que ter ação, tem que ter gestão, tem que ter... Ninguém se sustenta se não tiver ação, que atenda aos desejos do patrão. Quem é o patrão, usando a linguagem? É o povo, é a população. Então tem que ter coisas que cheguem lá na Maria, no João, na Joana, no Zé, que está lá nos locais mais distantes, de uma forma ou de outra. Depois tem que ter política. A quem eu estou empoderando? A quem eu estou fortalecendo? Como é que eu estou aglutinando um time que vai defender e fortalecer essa estratégia de gestão? E tem que ter comunicação, porque às vezes não pode faltar um.
Se faltar, fica manco e corre risco. O senhor falou em comunicação, é interessante a gente falar em comunicação, porque às vezes, já aconteceu, o senhor é um político muito experiente, sabe disso. Aí eu estou falando de prefeitos, vários prefeitos, eu conheço vários casos de prefeitos que trabalharam, e aí nós estamos falando de prefeitura, por maior que seja a cidade, é menor, e muito menor que o estado do Piauí. Claro. O prefeito trabalhou, mas não considera a comunicação como uma parte importante, perdeu a eleição. Aí, aqui a gente tem exemplo até de governadores que foram bons gestores, mas pecaram ou na política ou na comunicação. E perderam a eleição. Eu posso citar nos tempos mais modernos, Freitas Neto foi um bom governador, saneou um bom gestor, saneou. Hoje a situação que o Estado está aí deve a medidas que ele tomou lá atrás, senão tinha criado problemas. Perdeu, não elegeu o sucessor, não tinha reeleição ainda naquela época. Então, o próprio ex-governador Wilson, ele foi um bom gestor, ele teve muitas ações. Aliás, teve ele também muitas estabeleceu a questão das metas, tinha reuniões. Então, mas ele falhou na política, não conseguiu aglutinar a base e a liga com o povo, a meu ver, essa é minha análise. Então, não pode ser só gestão, tem que ter política e tem que ter comunicação. É como o tripé dessas câmeras que estão aqui. Tire uma perna dessa, que ele vai cair. Ele pode até se equilibrar ali por um período, mas ele não sustenta. Então, não pode ser só gestão. Eu tenho a convicção de que essa base, esse trio aí, ele é essencial. O senhor conversou com o governador sobre isso? O senhor passou essa sua concepção? No PT a gente conversa muito, a gente discute muito. Eu acho que no primeiro momento ele está tomando as decisões, encaminhando, mas ele está pensando politicamente. O governador Rafael é também da política, apesar de ser um técnico, mas tem experiência em gestão, e ele conseguiu aglutinar. Acho que eu disse aqui, eu tinha convicção de que ele seria governador, por 3 coisas. Primeiro, ele tinha o maior, pela qualidade, era o nome novo na política, era o Rafael como candidato. Era o candidato que expressava alguma novidade e que tinha um histórico de ação. Ele conseguiu reunir o maior time, junto com o governador Wellington, e tinha uma forte influência da campanha do Lula, do anseio do povo brasileiro. Vários componentes. Esses vários componentes garantiam a eleição dele. Então, ele compreende isso. Agora, ele quer avançar mais rapidamente nos resultados. Não é que o ex-governador Wellington não avançou, mas ele dava um tempo considerável para cuidar da parte política. Então, isso é um processo de avanço. Eu acho que o tempo vai dizer aqui, mas eu acredito, eu confio no trabalho dele, nessa capacidade de fazer. Só digo, para ele e para qualquer um outro, não pode ser só gestão. Tem que ter política e tem que ter comunicação. Deputado, nosso tempo já passou muito, mas eu preciso fazer uma última pergunta bem rápido, viu, Renato? É rápido. Como é que é o processo amanhã, só para o nosso telespectador e a telespectadora entender? Acontece primeiro uma votação, a votação do primeiro biênio, é isso? Os deputados votam, o voto é secreto, os deputados vão lá, votam. Primeiro é a posse dos deputados. Primeiro o deputado toma posse. Depois abre a votação, vota o primeiro biênio. É feita a apuração? Sim, é feita a apuração, apresenta o resultado, encerra a sessão, abre uma nova sessão e aí faz a segunda votação. Mesmo processo? Mesmo procedimento. Pronto, então amanhã a gente vai estar lá, Renato, ao vivo, acompanhando aí. Embora a gente já saiba que houve um acordo, mas é importante a cobertura, afinal de contas, assim como o deputado Lima disse que o governador Rafael inaugura um novo modelo de gestão, a Assembleia também começa uma nova fase na sua história, por tudo que o deputado Lima acabou de dizer, e foi, inclusive, um entendimento entre os partidos que compõem hoje o Parlamento Estadual. Deputado, muito obrigado pela participação. Lembrando aqui ao nosso telespectador e também já ao deputado Lima, dia 6 de fevereiro eu começo a apresentar o jornal Dia no Ar na FM O Dia, também, e estendendo já um convite para o senhor ouvir, ou presencialmente, ou passar pelo telefone, para a gente também levar para os nossos ouvintes as informações do Legislativo Estadual. Assim, na estreia ou no outro momento tem que vir presencialmente, que é a estreia para prestigiar um amigo aqui e dizer, aqui, viu? Aí depois, sabe, o bom dessa história, deputado, o senhor pode estar até viajando e fala por telefone, não tem problema nenhum. Vou falar que nem diz um amigo meu, eu tenho que experimentar o seu café. Eu tenho um amigo
Que aí quando eu assumi um cargo, ele me ligou e disse, Xarife, tu já encontrou os panos de coar café? Eu digo, mas quem é? Tinha sido meu professor. Quem é professor? Isso não é para saber se teu café é melhor, igual ou pior do que o outro. Ele tem que vir presencialmente. O cara tem que primeiro testar, né? Testar o café. Ou então, usando outra linguagem, deputado, dizer assim, não, você não vai fazer, mas espera aí, deixa eu medir a temperatura e depois eu... Obrigado, deputado Nilma, pela participação. Obrigado, eu que agradeço. Um bom dia aí para você. Muito obrigado.